Olá, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Bem-vindo mais uma vez no Direto Quadri, para a gente poder conversar sobre alimentação, conversar sobre sintomas. Para quem não me conhece, eu queria me apresentar. Tem muita gente nova chegando. Estou super feliz porque a gente tem cada vez mais gente nova chegando e realmente para mim é muito legal poder contribuir cada vez mais com essa informação tão legal que é a gente se tratar melhor, a gente comer melhor, a gente realmente evitar esse monte de remédio que às vezes a gente fica tomando e realmente trazer tudo que a alimentação pode nos dar pra gente desinflamar, né? Então eu queria, na verdade, agradecer todo esse carinho que eu tô tendo nas últimas semanas, todos esses depoimentos que estão chegando na minha caixa postal, não só através de comentários, mas também nos feeds, aqui. Então assim, é muito bom ter vocês comigo e ter esse reconhecimento de vocês aqui comigo. Realmente é uma prova de que eu tô no caminho certo e é uma prova de que vale a pena, né? Vale a pena acordar todo dia e fazer o que eu faço, porque eu acho que eu faço pra vocês e eu faço pra mim também. Isso é muito legal, tá? Então eu queria, na verdade, de verdade mesmo, agradecer a todo mundo que tá aqui e também dar as boas-vindas para quem tá chegando pela primeira vez, tá? Eu vou explicar um pouquinho como é que funciona o Direto Quadri e para quem tá assistindo a reprise, né? Não esquecer as pessoas que estão assistindo a reprise num outro momento, seja muito bem-vindo também ao Direto Quadri. Então, como é que funciona o Direto Quadri? Ele acontece todos os dias, tá? De segunda a sexta, às 5 horas da tarde. E é o momento que a gente tem aqui para conversar sobre determinados assuntos, tá? Então eu sempre coloco alguns assuntos importantes pra gente falar e, na medida do possível, a gente vai respondendo todas as perguntas. Confesso que as lives têm ficado cada vez maiores e eu não tô conseguindo responder todas as perguntas, mas na medida do possível eu quero sim responder todas as perguntas que vocês vão fazer durante o Direto Quadri aqui, tá bom? Pra quem também não sabe, ou tá vindo chegando pela primeira vez, não sabe, aqui eu tenho sempre um computador que fica bem pertinho aqui de mim, para eu ter certeza que eu não esqueço nada, né? Para eu ter certeza que todos os pontos que eu quero abordar com vocês vão ser abordados, então isso para mim é super importante. Então é um momento aqui, se eu por acaso vocês verem que eu tô dando uma viradinha para cá, é porque o computador ele tá aqui do meu lado para eu ter certeza que eu não esqueço nada, tá bom? Então é isso, pessoal. Vamos começar então hoje o nosso Direto Quadri. Ó, tô vendo as minhas protagonistas aí da turma 12, a Clara chegando, a Ju chegando, muito legal, pessoal. Sejam muito bem-vindas. Pessoal novo também que tá chegando e pessoal que tá inscrito aí para a Semana da Alimentação Anti-Inflamatória, a minissérie que começa segunda-feira. Então assim, todo mundo aí agora firme e forte pra gente poder começar a nossa live, tá bom? Então vamos lá. O que a gente vai falar hoje, pessoal? A gente vai falar sobre um assunto que eu acho que é um dos assuntos mais importantes. A Rose de novo, sempre por aqui. Muito legal, pessoal. Muito bom ver todo mundo aqui. Mas vamos lá. Se eu começar a olhar aqui pra minha telinha, eu vou começar a querer dar oi pra todo mundo e a gente não vai conseguir nem começar esse Direto Quadri de hoje. Então vamos lá que eu vou começar. Então vamos lá. Então esse sintoma, né, que a gente vai falar hoje, que é um sintoma que desencadeia muitos processos inflamatórios, muitos problemas que a gente pode ter depois mais severos, ele é muito comum a gente ter, principalmente quando a gente está num processo de inflamação, né, num processo de inflamação do intestino. Tá? E que são os inchaços, né? O inchaço no estômago e os gases, né? Muitas vezes, quando a gente tem esse problema, é sinal de que o nosso organismo não está absorvendo necessariamente o que ele deveria absorver e ele realmente não está funcionando da maneira que ele deveria funcionar, né? Por quê? Deixa eu explicar pra vocês aqui rapidamente por que normalmente a gente tem esse tipo de dor, né? Muita gente me pergunta, Adri, mas por que será que eu tenho esse inchaço no estômago? Tudo que eu como, parece que eu não fiz a minha digestão, parece que a comida fica parada no meu estômago, né? E eu tenho depois muitos gases, eu tenho depois às vezes muito refluxo. Por que isso acontece? Eu tô comendo tudo certinho, tudo que eu como parece que água, quando eu bebo, parece que me dói. Então, assim, pessoal, na verdade, por que tudo que parece que vocês comem parece que dói e parece que
não faz a digestão bem? Porque é isso que está acontecendo, tá? Até os alimentos mais inofensivos, muitas vezes, né? Eles podem provocar, sim, uma dor, um inchaço no estômago e gases e tudo mais. Por quê? Porque muitas vezes, o que acontece com o nosso organismo? Quando a gente está com o nosso aparelho do intestino inflamado, eu sempre falo isso aqui, eu sei que eu posso às vezes parecer uma vitrola, como é que chama? Um disco que, hein, pô? Que antes a gente tinha aqueles discos, né, que riscavam. Um disco riscado, que fica falando a mesma coisa, mas é verdade, olha só. Quando a gente tá com o nosso intestino inflamado, a gente acontece o quê? O que era microfurinhos aqui da permeabilidade do nosso intestino fica microfurões. Então passa pela nossa corrente sanguínea o que não deveria passar. Né? E com isso a gente começa o quê? A gente começa a não absorver os ingredientes. Arranhado, isso mesmo, arranhado, não é riscado não. Vitrola, disco arranhado, é isso aí. Então, vamos falar de novo isso, né? Porque às vezes vocês falam, lá vem eu falar de novo de intestino que tá irritado. Gente, mas isso é a questão, porque tudo acontece nesse momento que a gente fica realmente com o nosso aparelho do intestino inflamado, tá? É a raiz e a causa da maioria das doenças. Então a gente tem que lembrar disso o tempo inteiro. Então o que acontece? Quando a gente não consegue absorver os nossos nutrientes, e muitas vezes a gente absorve muitas toxinas, muitas partículas de glúten, de lactose, que não devem passar pela nossa corrente sanguínea, que começam a passar em função dessa permeabilidade que nosso intestino tá, a gente começa o quê? A ter disfunções, principalmente no trato digestivo intestinal, tá? E o que é isso? Quando a gente come, hoje eu até falei numa live sobre isso, foi bem legal, e na live não, no 247, e aí a gente falou um pouquinho sobre isso, mas eu vou repetir aqui. Então o que acontece? Quando a gente come, a nossa digestão, pessoal, começa, na nossa boca com a produção de saliva, tá? Porque quando a gente começa a salivar e a mastigar, esse processo de produção de saliva, ele passa uma mensagem para o nosso organismo que nós estamos prestes a nos alimentar e que vem comida por aí. Então é como se a saliva estivesse já produzindo, ela já produz enzimas digestivas para a gente começar o quê? A quebrar as moléculas, quebrar as partículas de comida já na nossa boca e enviar uma mensagem para o nosso organismo de que tá para chegar a comida ali e que a gente precisa digerir ela bem, tá? Então, assim, quando a gente não tá funcionando bem, o que acontece? Primeiro, que a gente não tem essas enzimas digestivas, tá? Esses ácidos gástricos pra gente poder quebrar essa partícula de comida e digerir-la bem. Então é como se os nossos amiguinhos, né? Que você imagina que você tem dois amiguinhos aí responsáveis para te ajudar na digestão. O amiguinho que é a enzima, a amiguinha enzima e o amiguinho ácido gástrico, né? E quando você tá inflamado, esses amiguinhos, eles estão cansados. Eles não produzem os ácidos os ácidos digestivos e as enzimas digestivas pra gente ajudar o quê? A partícula começar a quebrar pra gente poder processar. Então isso começa o quê? Desde a nossa saliva, que vai pro nosso estômago, depois vai pro intestino. Então, como a gente não tem uma quantidade suficiente de ácido digestivo e também de enzima, a gente não consegue o quê? Resolver o problema da digestão. A nossa digestão é lenta. E aí, gente, quando vocês falam que parece que a comida tá parada no estômago, é isso que acontece. A gente não consegue digerir o alimento. A gente não consegue fazer com que a digestão seja rápida, que ela seja otimizada por ajudar, principalmente pelos ácidos digestivos e as enzimas. Então, o que dá? Dá dor, dá inchaço, né? Dá aquela sensação que dói tudo. Às vezes dá até dor de cabeça, né? E dá muitas vezes gases, porque como a gente não digere bem, tudo depois não vai funcionar bem, tá? Então vocês percebem, gente, que na verdade é um sintoma que a gente tem devido a uma inflamação que acontece lá no intestino. Então não adianta a gente querer cuidar só do problema, só do sintoma, que eu falo muito isso, quem vai estar na semana da Ministério da Alimentação Inflamatória, eu vou falar sobre esse assunto, é o quê? É a Operação Band-Aid, que você põe um band-aidinho lá, bota um antiácido ou toma um omeprazol e aí você acha que tá tudo bem, resolve o problema naquele dia, você não vai mais sentir dor, mas o que acontece depois? Você para de tomar, volta tudo de novo. Por quê? Porque a base você não resolveu, porque você tá comendo errado ainda, porque você não tá desinflamando o teu intestino e não vai resolver, gente. Remédio não vai resolver. Tá? Remédios para dores agudas resolve. Eu acho super importante, a medicina tá lá para ajudar a gente, para fazer uma cirurgia quando precisa, um corte agudo que a gente teve, alguma coisa aguda. Doença crônica, doença que tem aí, que vocês estão aí a vida inteira e estão aí com dor e realmente estão vendo que remédio não funciona, cada vez mais vai ser o pior, né? Não vai ajudar,
não vai melhorar. E outra, você vai estar o quê? Você vai estar dando um efeito colateral para outros órgãos também te prejudicarem. Então, assim, a conta não fecha, tá, pessoal? Então, assim, Então, o que eu queria falar para vocês é que esse é uma consequência, né? Então, o inchaço no estômago e gases são consequências de uma falta de ajuda na hora de desinflamar o intestino. Então, você não cuida da causa e aí tem um sintoma, ok? Então, olha só, pessoal, o que acontece, né? E esse inchaço no estômago, ele não é por acaso que acontece. Se a gente pensar, a gente come mal, né? A nossa alimentação ocidental é péssima, cheia de farinha branca, cheia de glúten, cheia de lactose, cheia de óleo vegetal, cheia de açúcar, cheia de alimento processado, né? É isso que a gente come a maioria do tempo, a maioria das vezes. E a gente não come o que faz bem, né? Então, assim, a gente não para de comer o que faz mal e não come o que faz bem. Resultado, dá dor, gente. Dá dor porque você está inflamando a sua parede intestinal. E isso vai atrapalhar na sua digestão, vai atrapalhar na sua saúde. Então, isso é muito importante que a gente perceba, tá? E a gente comece a pensar que não adianta só a gente botar o band-aid ali. A gente tem que curar a causa, tá? E é isso que a gente vai falar hoje bastante. Então vamos lá, pessoal. Então, como a maioria das pessoas tem uma má alimentação, alto nível de estresse, tá? Acontece. Então a gente fica estressado nesse mundo que a gente vive, né? A gente vive estressado sempre, a maioria das vezes. Agora a gente pensa, a gente tá na pandemia, né? A gente tá agora de quarentena. A gente não tá tão estressado, porque a gente não tá saindo, a gente não tá trabalhando. Gente, é a mesma coisa. Eu tava lendo uma pesquisa que durante a quarentena, desde 20 de março, parece que foi quando a gente começou a ficar em casa, aumentou em 40% a depressão e a ansiedade das pessoas no Brasil. Então, assim, olha só como é louco. Você tá em casa, você tá, teoricamente, com a sua família, você tá vivendo um momento mais tranquilo, porque você não tá trabalhando, só que, assim, a ansiedade está lá com você, o estresse está lá com você. Então, se a gente não souber fazer uma meditação, melhorar o nosso estresse, melhorar o nosso jeito de encarar também esse momento, a gente vai criar doença no nosso organismo, tá? Então não é só o que a gente come, é o que a gente pensa também, tá? Então esse estômago inchado, ele é uma mistura de várias coisas, né? O estresse também contribui demais. Quando a gente não come bem ou a gente come correndo, também é um problema sério que a gente tem, né? E o inchaço no estômago, ele pode significar vários tipos de sintomas, tá? Muitos tipos de sintomas. Então, quais são os sintomas? Vamos falar dos sintomas. Então, se você tá aí me escutando, você vai entender o que eu tô falando agora, quando eu vou falar os sintomas, que normalmente são sintomas que você pode ter, que pode diagnosticar uma inflamação no intestino e possivelmente uma inflamação aí no seu sistema gastrointestinal, tá? Então, ter um estômago inchado, pessoal, é diferente de ganhar massa muscular, tá? Não é a mesma coisa. Quando a gente tá forte, a gente tá na academia, é uma coisa. E o estômago inchado é outra coisa, né? A gente ganha peso, mas é por causa de outra coisa, né? Porque é o quê? É uma gordura realmente que acontece no estômago, né? A gente fica inchado aqui. Então, enche, ele incha, não é isso? E o inchaço, normalmente, do inchaço do estômago, ele é temporário. Pode ver que às vezes a gente tá com um inchaço no estômago, a gente tá bem, né? Começa o dia bem, come alguma coisa, teoricamente às vezes acontece isso, come alguma coisa, começa a doer. Aí ou você toma um remédio, ou você deita, você vai fazer, normalmente você vai tomar um remédio, né? E aí vai o quê? Às vezes você vai no banheiro, vai melhorar, melhorou. Próxima vez que você come, você vai sentir de novo. Então é uma coisa que vai e vem, ela é temporária, né? E causa o quê? Você distende o seu estômago, né? Então, simplificando, ficar inchado é a sensação de acumular gás no sistema digestivo. Então, como o alimento não está sendo digerido, olha só, como o alimento não está sendo digerido, como eu falo mesmo, ele está parado no seu organismo, está parado no seu estômago, porque você não tem a quantidade de ácidos suficientes para quebrar aquela molécula, ele vai fermentar. E não fermentar igual o kefir, tá? Não fermentar igual o chucrute, que é uma fermentação boa, que vai produzir probiótico. Não. Ele vai até ter uma característica de putrefação, né? Deixar aquela coisa meio parada ali. E isso cria gases. Então, consequentemente, um inchaço no estômago devido à má digestão vai criar gases no seu estômago, tá? E algumas pessoas até brincam, né, dizendo que parece grávida, né, tipo, eu fico com o estômago que parece que eu tô grávida, fica horrível, não consigo nem fechar minha calça, então isso é real, tá, pessoal?
Mas assim, gente, felizmente, se vocês escutarem o que eu vou falar aqui, se vocês continuarem me acompanhando e fizerem realmente o que a gente vai falar aqui, existe sim uma chance, como eu brinco com muitas seguidoras quando mandam pra mim, existe luz no fim do túnel, e se a gente conseguir ter determinação, ser o quê? Ser protagonista da vida, arregaçar as mangas e fazer acontecer, a gente vai melhorar, tá? Existe sim uma maneira de melhorar, tá? Então o que você sente, né? Então além de você se sentir cheio, dá aquela sensação de que você comeu às vezes você come uma maçã, né? E dá a sensação que você comeu uma feijoada. Então aquela sensação de sempre estar com o estômago cheio, né? Dores no abdômen, né? Você tem que ver o quê? Que isso pode indicar que o seu problema, ele pode ser mais grave do que você imagina. Então uma dor de estômago, gente, toda vez que a gente come não é normal, tá? Ai, é normal, eu comi uma feijoada, por isso que eu tô assim, eu comi... Não, gente, tudo bem, você pode ter uma má digestão ou uma infecção através da alimentação, uma infecção alimentar. Agora, uma dor abdominal, inchaço no estômago, gases, dores abdominais, sempre que come, tem coisa aí, tá? Pode ser mais severa, pode não ser, mas tem coisa aí, ok? Então, quando você se tiver, olha, o que mostra que talvez você tenha um problema mais sério do que você imagina, tá? Então você tem essas dores abdominais, você tem um inchaço do estômago, você tem gases e você tem mais algumas coisinhas que eu vou falar aqui que pode indicar uma coisa mais séria, que aí eu recomendo que você vá pro médico, faça um exame para poder entender exatamente o que você tem. Então olha só, uma febre seguida junto, tá? Erupções cutâneas, né? Na pele ou então urticária. Olhos lacrimejando demais, né? Coceira na garganta, que são sinais de alguma reação alérgica, tá? Diarreia, tá? Ou constipação muito forte. Vômitos, náuseas, tá? Sangue na urina ou nas fezes, né? É uma coisa que realmente você tem que olhar. Perda de peso não intencional, então começa a perder peso, tá comendo, mas começa a perder peso, perde peso. Problemas para ir no banheiro, como eu falei, a constipação. Dor ao redor dos gânglios linfáticos, inclusive na virilha, na garganta e nas axílias. Então, essas dores nas glândulas linfáticas, tá? Fadiga, o que é fadiga? Você dorme e você parece que não dormiu. Você dorme 8 horas, aí você acorda no outro dia, parece que você dormiu 5 minutos. Cansaço, muito cansaço. Uma névoa cerebral, então assim, a falta de foco, você não consegue concentrar. E menstruação irregular também é um outro ponto que você tem que pensar. E hemorroidas. Então tudo isso, pessoal, se você tem algum sintoma, além da dor do estômago, né, desse inchaço, algum tipo de sintoma, como eu mencionei, pode indicar uma inflamação no intestino maior, pode indicar uma doença autoimune, pode indicar uma síndrome do intestino irritável, pode indicar uma doença inflamatória intestinal, né, os DDIs. Então vale a pena você procurar ajuda ou seguir realmente, entender um pouco mais o que você tem, tá? E quais são as causas? A gente já falou, né, algumas causas do estômago inchado, né? Pode ser alergia, pode ser desequilíbrio hormonal, pode ser disfunção da tireoide, né? Pode ser problemas intestinais e muito mais. Que tudo isso tá ligado a quê? Tá ligado... Deixa eu só subir isso aqui pra cá, pra gente ter aí uma luz melhor aqui no meu rosto. Acho que tá bom melhor. Então, desculpa, tá, pessoal? Isso pode ser o quê? Todos esses sintomas que eu acabei de falar, esses sintomas e síndromes podem estar ligadas muitas vezes principalmente começando porque o teu intestino está inflamado, tá? Isso é muito importante você lembrar. Que mais, pessoal? Então, o inchaço da barriga, ele em si é geralmente um problema com a digestão, pessoal. Então, isso foi como eu comecei a nossa Direto Quadri de hoje, está totalmente ligado, primeiramente, com a digestão. Não está fazendo a digestão direito, porque não está produzindo os ácidos gástricos e as enzimas necessárias para poder quebrar as moléculas da comida, tá? E aí, o que acontece? Qual que é a consequência disso, né? Então, quando a gente está com tudo isso, a gente afeta a nossa saúde intestinal, né? E a capacidade de metabolizar os alimentos adequadamente e a maneira que o nosso corpo de eliminar naturalmente os resíduos, ou seja, atrapalha tudo. Pensa bem, a gente está com a nossa digestão que não está funcionando, isso vai fazer com que a gente fique o quê? Com o nosso intestino irritado, com o nosso intestino permeável, com o nosso intestino inflamado. A gente não vai conseguir, olha só, pessoal, a gente não vai conseguir absorver os nutrientes necessários para a gente poder aumentar o nosso sistema, aumentar e fortalecer o nosso sistema imunológico. E além do mais, a gente vai absorver toxinas que a gente não deveria absorver.
Então, quer dizer, você está trabalhando erradamente dos dois lados. Nem você está conseguindo absorver o que é bom e você está absorvendo o que é ruim. Então, você entende que é uma bola de neve. É um momento que você tem que pensar, porque se você não tratar a causa desse problema, ele pode ficar muito mais forte, muito mais severo, tá? Então, o que a gente tem que pensar? Que alguns fatores diferentes podem contribuir também para esse inchaço no estômago, tá? Incluindo alguns que parecem totalmente relacionados com outras coisas. Eu falei já do estresse e vou falar de uma coisa muito importante aqui, que é o sono. Se você não dorme bem, você vai ter uma fadiga adrenal, isso vai desequilibrar os seus hormônios, tá? E vai realmente atrapalhar todo o seu organismo. Então, assim, pessoal, uma dica pra vocês: durmam o suficiente que vocês precisam. Ai, Dri, como? Não dá tempo. Vamos organizar, tá? Se é 6 horas, se é 7 horas, se é 8 horas de sono que você precisa dormir. Porque um sono mais dormido vai acarretar um monte de problema no seu organismo, tá? Vamos lá. Então, na verdade, o que acontece? Os líquidos que a gente acumula no estômago, tá? Muitas vezes ele pode estar inchado e reter água de outras partes do corpo. Além do inchaço no estômago, se você tiver a condição que está causando os dois. Então, olha só que legal. Por que às vezes você pode estar com o estômago inchado? Principalmente por gases, porque os gases, né? A Ana já usou o Proctan. Depois eu vejo o que vocês estão conversando aí. Vamos lá. Então, assim, você tem gases e você pode também estar absorvendo líquido de outros lugares do seu corpo, tá? Tanto é que eu falei aqui, pode ser do rosto, dos tornozelos, dos pés. Então, pode ser também uma retenção de líquido que esteja atrapalhando aí, tá? E muitas pessoas causam, como eu falei, o excesso de gás no intestino. E que resume de novo o quê? A indigestão inadequada, principalmente de proteínas, né? Fazendo com que alguns alimentos fermentem lá dentro do seu organismo. E muitas vezes a incapacidade do nosso organismo de decompor completamente o açúcar e os carboidratos. Então é aí que mora o perigo. Normalmente o que a gente come muito? Açúcar e carboidrato. E quando a gente tem problema de digestão, os principais alimentos que a gente tem dificuldade de digerir são o quê? O açúcar e o carboidrato. Então muitas vezes a gente até come mal, a gente come errado e assim, o que a gente não deve comer, a gente come e aí piora ainda mais essa nossa digestão, tá? Então vamos falar agora algumas 10 causas das possíveis causas do estômago inchado e dos gases, tá? Para ver se vocês sabem por aí. Então as desordens digestivas, que é um dos principais fatores, a gente falou. Retenção de líquido, a gente falou. Desidratação, então assim, a gente acha que se a gente parar de tomar água, a gente vai parar de sentir dor. Porque o estômago já tá inchado, você fala assim, se eu tomar água vai ser pior. Não é, tá, pessoal? Quanto mais água você tomar, mais fluidez você vai dar pro seu organismo e se você mais rápido você vai melhorar desses sintomas, tá? Então hidratação é muito importante. A constipação, que é um retrato dessa má digestão, né? As alergias, muitas vezes podem ser alergias alimentares. SIBO, né, que é supercrescimento de bactérias no intestino delgado, né, que é chamado de SIBO. Também é uma condição que pode afetar tudo isso que a gente tá falando. Alguma infecção, né? Alguma alteração hormonal, né? E principalmente o câncer. O câncer também, ele pode ser uma das causas aí de tudo que a gente tá falando. Então vamos lá, vamos falar dos distúrbios digestivos, tá? A maioria das pessoas que lida com isso são pessoas que têm alguns tipos de distúrbios gastrointestinais funcionais, que eu falei que são os DDIs. Pode ser que você já tenha, então se você já tem síndrome do intestino irritável, colite, né, ulcerativa, doença celíaca, doença de Crohn, o que você está sentindo agora é uma consequência dessa doença que já foi diagnosticada, tá? Se você tem esses sintomas e não foi diagnosticado com essas doenças, das duas uma. Ou você, e é sério, tá, gente? Ou você não sabe e pode estar, ou você ainda não está, que é muito bom, tá? Porque se você não cuida, pode ser o caso da sua vida lá no futuro, tá? Porque a gente às vezes não vê aqui, mas vai ver lá daqui 1 ano, daqui 2 anos, você fala, nossa, como é que pode eu ter tido isso se eu nem sabia que eu tinha essa possibilidade, tá? Então assim, ou você tem, já sabe, tá aqui porque você quer entender como é que você faz pra melhorar a sua doença, ou você não foi diagnosticado ainda, tá? Ou você tem e não sabe, ok? Então vamos lá. A retenção de líquido, por que ela acontece? Porque muitas vezes, né, quando a gente tem sinais de insuficiência hepática, principalmente, incluindo esse amarelamento na pele,
podem ter alterações realmente dos olhos no abdômen, você começa a ter uma retenção de líquido. Então verifique também se você não tem alguma alteração hepática, porque isso pode causar uma absorção de líquido e retenção de líquido exagerada no seu corpo, tá? A desidratação, já falei por quê, né? Que a gente pode ter esse problema de desidratação. A constipação, que é uma das razões mais óbvias, né? Se a gente pensar do estômago inchado, né? Que a gente precisa ir pro banheiro para poder tirar aquilo que tá parado, gente. É comida que tá parada, é comida que não tá digerindo, tá? Então é importante, né? Que a gente realmente consiga ir ao banheiro, né? Porque isso pode deixar você com dor no estômago e tudo mais. As principais razões disso é realmente você não tomar água, não comer muita fibra e você realmente está com o intestino inflamado e você não ter essas enzimas que vão realmente ajudar você. Alergias alimentares, como eu falei, também é um fator muito grande, né? Que você pode ser intolerante a alguns alimentos, né? Lactose, glúten, isso pode estar impossibilitando o seu organismo de funcionar bem. Se você tiver com o intestino irritado, com o intestino permeável, né? Inflamado, pior ainda, tá? E isso você tem que prestar atenção, porque pode ser uma bola de neve, né? Pode ser consequência de uma intolerância, de alguma alergia que você possa ter, né? O SIBO, vou explicar um pouquinho SIBO para quem não conhece, quem conhece já, né, já foi diagnosticado sabe, mas assim, o SIBO o que é? O supercrescimento bacteriano no intestino delgado, SIBO, tá? E ele é causado por quê? Porque a gente tem altos níveis de bactérias anormais que vivem no trato digestivo. Quando a gente fala de trato digestivo, tá, no intestino delgado, tem bactéria ali, mas não é onde tem a maioria, tá? A maioria tá no intestino grosso, tá em outros lugares do intestino. E quando a gente tem uma proliferação de bactérias que não são boas no intestino delgado, a gente causa um supercrescimento de bactérias. E isso pode ser muito ruim para o nosso organismo, tá? E pode acumular, né? Algumas coisas que não devem ser acumuladas e pode causar a má digestão, tá? Então, normalmente, essas diferentes cepas, né, de bactérias, elas estão em equilíbrio adequado, principalmente no nosso cólon, né, onde fica, o que ajuda na absorção dos nutrientes essenciais. Então, as bactérias normalmente, né, essa cepa de bactérias, ela tá no cólon. E quando ela fica localizada no intestino, a gente pode ter um problema, tá? Mas então, quando elas invadem e assumem o controle, né, do intestino, elas podem correr danos no revestimento do intestino, que é a parede intestinal, tá? E pode te dar aí algum problema, juntamente com vários outros sintomas, tá? Alteração hormonal, a gente falou, principalmente quando a gente tem TPM, então os miomas que a gente pode ter, a TPM que a gente pode ter, né, a retenção de água muitas vezes no ciclo menstrual, então tudo isso pode acarretar, sim, uma dor, um inchaço no estômago, tá? E vamos falar agora pra gente terminar a nossa conversa aqui, que eu acho que é a parte mais importante, que vocês estão doidas pra saber, né? Que tipo de alimento que eu devo colocar e que tipo de alimento eu devo evitar pra melhorar esses meus sintomas, né? Então vamos lá. Ficou claro, antes de tudo, pessoal, que se você não desinflamar o seu intestino, tudo isso que eu vou falar aqui não vai adiantar? Se você não fizer o passo a passo, eu tô falando aqui a pontinha do iceberg, eu tô falando algumas coisas para vocês terem mais consciência do que vocês precisam fazer, tá? Mas é preciso sim um acompanhamento, um tratamento, coisas importantes que você deve fazer para poder fazer a coisa certa. Existe um passo a passo para isso, tá? E isso é importante vocês saberem. Então, olha só, os melhores e os piores alimentos que você deve ingerir, né? Ou não ingerir para acabar com esse inchaço e com esses gases, tá? Então vamos lá. Uma dieta, ela precisa ser o quê? Ela precisa ter uma regulação, ela precisa ter uma regulamentação, ela precisa ter uma consistência que tenha muita fibra, que tenha muitos alimentos probióticos, para que as nossas fezes sejam regulares. O que é fezes irregulares, gente? Isso é muito sério. Às vezes você tem fezes irregulares, às vezes você vai ao banheiro todo dia, às vezes ela tem cor diferente, tamanho diferente, aspecto diferente, tudo isso é um cenário de que tem alguma coisa errada, tá? Que teu intestino não tá funcionando bem, tá? Então, você deve ingerir pelo menos de 25 a 30 gramas de fibras por dia. Adri, quanto é 25 a 30 gramas por dia? Mais ou menos, pessoal. Você tá falando aí de 2, 3, 15, 30... 2 colheres, mais ou menos, de sopa de alguma fibra, tá? Isso que é a quantidade que você deveria consumir. E isso não é muito difícil, né? Quando a gente come frutas, vegetais e tal. Mas se você não come isso, você realmente tá tendo um problema aí, principalmente de fibra. Então, o que você pode fazer? Olha, você pode comer os probióticos, que eu sempre falo aqui. Principalmente o kefir, principalmente o chucrute, que tem uma dose muito legal de probióticos, de fibra, que vai ajudar você a
acabar com essa desbiose. Lembra da desbiose? A desbiose nada mais é do que você ter o seu intestino inflamado. Isso vai causar um desequilíbrio das bactérias nocivas e das bactérias boas, e isso vai trazer uma inflamação no seu intestino. Quando você come os probióticos, eles vão o quê? Eles vão produzir essas bactérias boas para você começar a equilibrar e acabar com a desbiose. Então, o probiótico é muito importante, tá? Os laticínios crus são legais. Artesanais são legais. Os laticínios pasteurizados do supermercado, cheio de produto sabor artificial, que são, ou seja, esses que você compra no supermercado, queijo, derivados do leite, não, tá? Então a única coisa que você deve comer e que eu recomendo são queijos crus artesanais, aqueles que não foram pasteurizados, tá? Por quê, gente? Porque quando a gente processa o queijo ou os derivados do leite, ele mata todas as enzimas necessárias para a digestão do nosso organismo. Então a gente não tem nada de enzima para ajudar a gente na digestão, tá? E o que acontece? Muitas vezes a gente pode consumir laticínios crus e não ter nenhuma reação. Tá? Então os crus, eles são bons porque você não tem nenhuma reação, porque você não tem ali uma lactose, né? Você não tem ali um ingrediente que vai te inflamar, tá? Então, olha, iogurte aromatizado, né? Que tem ingredientes artificiais, queijos envelhecidos, crus pode ser, tá? Mas os ingredientes artificiais não, tá? E em vez de você consumir esses queijos maciozinhos, né? Ai, mas o cottage é tão gostoso, ai, o frescal é tão gostoso, é tão branquinho, né? Ele parece ser tão saudável, não, tá? Prefira os queijos artesanais e crus, tá? Consumir o kefir, que é muito bom, tá? Iogurte em vez de leite. Então, tira o leite da sua vida, come o iogurte, de preferência o iogurte feito aonde? Na sua casa, tá? E, pessoal, a gente tem que comer também frutas e legumes ricos em água, tá? Então eu tô falando de alguns aqui, ó, para promover o melhor sintoma, né? Para diminuir os sintomas e promover, aliviar o inchaço no estômago. Tentar comer mais verduras cruas ou cozidas, de preferência cozidas, tá? Porque vai ajudar na sua digestão. Que olha só, tem algumas coisas aqui, ó. Você tem o melão, você tem alguns vegetais cozidos no vapor, tá? Alguns vegetais fermentados, como eu falei, o chucrute, né? As folhas verdes, né? De preferência elas refogadas, são sempre uma boa pedida. A abóbora, o inhame, né? A batata doce, tudo isso vai ajudar vocês, tá? Ervas e chás. Então vou falar de algumas ervas e chás que são importantes para a digestão. Então olha só, a gente tem aí, anota aí, pessoal, gengibre, dente de leão, aloe vera, erva doce, que são usados há muito tempo, são maravilhosos para melhorar a nossa digestão, tá? E essas ervas, elas agem como o quê? Elas agem muitas vezes como diurético, né? Para ajudar a gente o quê? A eliminar aquilo que não tá conseguindo sair do nosso organismo, tá? Liberar esses líquidos extras, tá? E outras, como o gengibre, por exemplo, ela tende a ajudar o estômago a liberar o seu conteúdo e relaxar os músculos do trato digestivo. Então, olha que legal que o gengibre faz. Ele ajuda a gente o quê? A relaxar esses músculos do trato digestivo para a gente começar a ter uma digestão melhor. E alivia muitas vezes a constipação. Então, o gengibre, ó, uma ótima medida aí para vocês, tá? Então, tentar comer algumas ervas, pessoal, todos os dias pode ajudar, ó. Salsa, o orégano, o alecrim, tá? As raízes do gengibre, como eu falei, ele pode ser fresco ou pó, tá? Suco de aloe vera, que é legal, e os chás de ervas também, que eu falei aqui, são legais, tá? O que vocês têm que evitar? Evitar, tá? Para melhorar esses sintomas. Açúcar e lanche açucarado. Então, tudo que tem açúcar branco, principalmente os lanches açucarados, doce, bolo, tudo que tem açúcar é ruim. Por quê? O excesso de açúcar vai ajudar a inflamar o seu organismo e a proliferar as bactérias do ruins, principalmente a bactéria da cândida. Então, quanto mais açúcar você come, mais você tem aquelas bacterinhas que não devem crescer tanto, gritando lá e ficando todas felizes e alegres porque estão crescendo no seu corpo. Isso você não quer, tá? Produtos lácteos a gente já falou, então evite os produtos lácteos de supermercados pasteurizados e providencie para sua casa agora ou um kefir ou derivados do leite, como o iogurte feito em casa, o kefir, todos fermentados, ou então o queijo cru, tá? Grãos e produtos refinados, então assim, tanto a farinha branca quanto o açúcar branco não é legal, então tirar os grãos também é uma boa ideia, tá? Uma coisa também que pode promover gases, vamos falar de gases agora, tá? Feijões e leguminosas. Dri, mas eles não são saudáveis, eu achei que era tão bom, não consigo comer. Gente, o que acontece? As leguminosas, elas têm uma coisa que chamam antinutriente.
que na verdade um elemento que tem no vegetal, que ajuda muito ele a crescer e a ficar bonito pra gente comer. Então isso a natureza trouxe para dentro dele, e ele para a planta, para o vegetal, ele é legal, porque ele ajuda ele a fortalecer, ele fortalece o sistema imunológico dele, o crescimento. Só que para nós, quando a gente entra em contato com esse antinutriente, ele é ruim, porque ele altera o nosso poder de digestão, ele dificulta a digestão. Então imagina, se você está sofrendo de tudo isso, a última coisa que você quer é comer alguma coisa que vai dificultar a sua digestão. Por isso que muitas vezes a gente pede para não comer, ou se for comer, colocar lá na água, pelo menos 24 horas, trocando a água a cada 2, 3 horas, pra gente poder eliminar esse antinutriente da leguminosa, tá? Bebidas carbonadas, então assim, tudo que tem gás, mesmo água com gás, tá? Não é legal, porque produz esse gás que a gente não quer mais ter, tá? Goma de mascar, gente, chiclete. Lembra que eu falei da saliva? Quando a gente mastiga, a gente começa a produzir as nossas glândulas salivares começam a produzir já enzima aqui. Imagina que você tá comendo, aí você tá mastigando chiclete. Você vai comer alguma coisa? Não. Só que como eu falei lá atrás, o nosso organismo tá pensando que o quê? Que vem comida por aí. E aí não vem comida por aí. Então você tá promovendo uma disfunção no seu organismo toda vez que você masca chiclete e a comida não vem. Então a produção aí que você tem é que não deveria acontecer. Então cuidado com o chiclete, tá? Vamos lá. Evitar também, gente, olha só, adoçante artificial, álcool de açúcar, né, aqueles bebidas artificiais, na verdade, né, e aspartame, sorbitol, manitol e xilitol. Mas, Dri, xilitol não dizem que é bom, que a gente consegue adoçar, então. O xilitol, gente, ele foi já... Tem alguns estudos que mostram que ele causa um pouco de cólica intestinal, ele pode dar diarreia, ele pode dar alguma reação, principalmente se você come demais. Então assim, pra quem tá com o sistema digestivo já ruim, o xilitol não é a melhor opção, tá? Então vá pelo stevia. Eu sei que às vezes nem todo mundo gosta, fala que tem um gosto ruim, que tem um gosto amarguinho no final, mas assim, gente, é tudo questão de costume e tem marcas por aí. Então a minha recomendação pra vocês é ver as marcas que melhor se adequam e ir pelo stevia, tá? E aí outras dicas que eu dou pra vocês é o seguinte, gente, conversem com o médico, tá? Por quê? Porque quando a gente tá com esse tipo de sintoma, isso pode ser várias coisas, né? Às vezes pode ser um sintoma só de uma inflamação intestinal, que aí você tem como cuidar, né, tranquilamente. Pode ser já um diagnóstico de alguma doença, uma inflamação intestinal. Pode ser já alguma coisa, uma doença crônica. Então assim, é legal que você converse com o médico, que você entenda o que é, que você faça os exames, que você faça os exames de sangue, exames de fezes, para entender o que você tá tendo. Uma colonoscopia é legal você fazer, uma endoscopia também, tá? E aí o que eu também recomendo? Procure um médico, gente. E se você tá aqui é porque você acredita no poder da alimentação. Você acredita que de repente ficar tomando remédio o tempo inteiro não tá resolvendo, pelo menos pra você. Então é legal que você também encontre um médico que fale a mesma língua que você consiga entender que ele tá entendendo o que você tá querendo dizer. Então, que quando você fala da alimentação, ele vai falar assim, puxa, que legal, você tá lá com a Adri, você conheceu uma pessoa, né, tá fazendo um treinamento, tá fazendo um tratamento, que legal, vamos fazer junto, vamos fazer esse exame junto com a alimentação. Porque se você tiver com um médico, gente, que não tá nem aí pra isso, não é nem porque ele não quer, é porque ele não estudou e ele, de repente, não tem, né, essa crença de que realmente a comida pode fazer diferença, né, porque, de repente, não tem dados suficientes, né, que a medicina muitas vezes fala isso. Como é que faz? Aí ele não tá entendendo o que você quer. É a mesma coisa quando uma pessoa, gente, quer ter parto normal, parto humanizado e contrata uma obstetra que só faz cesárea. Né? Aconteceu isso comigo. Meus 2 partos foram parto humanizado. Eu tinha uma amiga minha que falou, eu queria tanto também fazer parto humanizado, tô com a doutora não sei o quê. Eu falei, ela não faz só cesárea? Mas ela disse que de repente no final dá certo. Gente, não rola. Não rola por quê? Porque se 90% do trabalho da pessoa é fazer cesárea, como é que ela vai fazer um parto normal em você no final? Mesma coisa com o seu médico. Se sempre ele tá dando remédio para todos os pacientes melhorar, por que com você ele vai falar, não, vamos esperar um pouquinho, vamos comer assim, 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 depois se precisar a gente muda o remédio aqui ou muda o remédio ali? Não vai rolar. Então o médico é super importante você ter uma pessoa que você confie e que esteja alinhado com as suas perspectivas da vida, tá? Isso é super importante, de verdade mesmo. Então, conversar com o médico é muito importante. Exercício físico, gente, principalmente para quem tem constipação. E quando eu falo exercício físico, é se movimentar. A gente precisa movimentar o nosso corpo para
para tudo que tá sendo absorvido ali, para toda a digestão funcionar e ir embora, o que não é para ficar. Uma coisa que eu recomendo vocês fazerem, até falei numa outra live, num outro Direto com a Adri, é aqueles mini trampolins. Sabe mini trampolim? É um trampolinzinho pequenininho que você fica pulando. Não precisa pular muito forte, não. É o movimento que vai fazer com que as suas fezes, né, e o seu intestino, ele comece a funcionar e comece a se locomover. Então isso é legal, de repente você ficar 10, 15 minutos no trampolim, dando uma puladinha, pode ser bem legal pro seu intestino, tá? Água, que eu falei que é super importante a gente hidratar, e não achar que se a gente tomar água vai doer mais, porque não vai, tá? Vai melhorar, tá? E gente, o que eu falei pra vocês, reduzir o estresse. Não adianta, o estresse é muito ruim. Se a gente está estressado, a gente está mexendo com as nossas glândulas, a gente está mexendo com as nossas células, a gente está desestruturando o nosso organismo. Então não adianta a gente comer tudo de bom, a gente fazer exercício se a gente vive estressado, se a gente vive pensando coisa ruim, se a gente vive em volta de gente que só fica fofocando e falando coisa que não tem nada a ver, né? Se a gente está nessa quarentena, todo mundo dentro de casa e a gente fica só pensando coisa ruim, se a gente fica com pensamento sempre negativo, isso aí, gente, trabalha as nossas células a nosso favor. Lembra que eu sempre falo aqui que a gente tem todos os dias uma decisão que a gente pode fazer e só depende da gente. A gente pode escolher começar o nosso dia construindo saúde ou construindo doença no nosso organismo. E só tá dentro da gente. E a gente tem essa opção todos os dias da nossa vida quando a gente acorda. Então vamos pensar nisso. Faz um estudo na sua cabeça. O que me estressa, o que eu vou brigar? O que é importante pra mim me estressar? E o que não é, gente, deixa pra lá. Não vai estressar com qualquer coisa, principalmente agora. De verdade, gente. Agora a gente tá com mãe, às vezes, dentro de casa, com filho, com marido, com todo mundo. É difícil. E não adianta estressar, né? Vamos respirar, fazendo meditação, compra esse mini trampolim, faz seu exercíciozinho, dá uma volta no quarteirão, porque isso vai ajudar. Não só agora, tá? Que a gente tá passando por um momento mais estressante, mas assim, pra sempre. Não adianta a gente ficar comprando briga com tudo, porque só quem vai receber isso de volta é a gente e o nosso organismo, tá? E o nosso organismo, ele fica muito feliz quando a gente fica tranquilo e quando a gente fica sereno, tá? Porque as nossas células precisam de paz, tá bom? Então era isso, pessoal, que eu queria falar pra vocês. Espero que tenha sido legal, que tenha sido um conteúdo que vai ajudar vocês, que vocês vão agora sair daqui desse Direto com a Adri, dessa live, melhores, mais confiantes, que vocês possam fazer algumas coisas, tirar outras coisas, que é um primeiro processo, de novo, gente, não é tudo, tá? Quando eu falo aqui nas lives, eu dou muito o primeiro passo de consciência para vocês começarem, tá? Mas o interessante seria você realmente fazer um tratamento mais profundo, entrar dentro de uma mentoria, entrar dentro de um programa, ir consultar alguém que vocês gostam, ter alguém para seguir, para guiar vocês, né? Porque às vezes tem um passo a passo, né? Tem um passo a passo para vocês serem mais certeiras, mais rápidas e conseguirem resolver o problema aí que vocês têm, tá bom? Mas essas são super dicas que eu acho que pode dar um primeiro passo incrível para vocês. Então agora, vamos lá, eu tenho mais ou menos 15 minutos para responder as perguntas. Vamos ver aqui se tem perguntas de todo mundo. Vamos ver aqui. Boa tarde, Dri. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Deixa eu ver. A Rose, eu de novo. Oi, Dri. A Lígia tá falando, não achei a receita do chucrute no seu perfil, mas tá lá, tá, Rose? É uma foto até que tem a foto bem grande, é uma foto branca que tem o repolho roxo bem forte assim na capa. Você vai conseguir achar, tá bom? Se você não achar, me avisa lá no privado do Instagram que eu tento passar pra você o link, tá? Deixa eu ver se tem mais algum. Vamos ver. Todo mundo quietinho hoje? Vamos ver se tem pergunta. Aqui, ó. A Dayana tá falando o seguinte. Dri, geralmente quando eu almoço, me dá dor na barriga e eu tenho que correr pro banheiro. A impressão que tenho é que a comida pesa e põe pra fora o que estava constipado. Faz sentido? Então, duas coisas podem estar acontecendo, Daiane. Pode estar acontecendo exatamente isso, porque chega uma hora que se você tá segurando tudo no seu organismo, se você come de novo, precisa dar espaço para outras coisas. Então pode estar acontecendo o quê? A sensação que você precisa limpar o que tá lá, mas também uma sensação que você tem de que não tá digerindo bem, tá? Então, como você falou, tem que correr pro banheiro,
porque talvez seja realmente essa coisa de evacuar e tirar o que já está lá a mais, mas também a reação que tem a ver com a inflamação intestinal que você pode estar tendo, que o que está entrando também está te causando uma reação, tá? Então acho que é uma mistura de várias coisas, das duas coisas. Rose, Dri, explica sobre o fermento em pó e o fresco. Eles dão gases? Então, o fermento, eu normalmente, o que eu uso em casa? Eu uso como é que chama? O bicarbonato de sódio, tá? Junto com o vinagre de maçã. O fermento, ele pode dar gases, sim, tá? Ele é um produto super processado, né? Entre o fresco e o pó, eles têm a mesma funcionalidade, tá? E eles podem sim dar gases. Então, assim, para quem tem algum tipo de dor, né, principalmente na região gastrointestinal, eu prefiro evitar o fermento. E como é que eu faço? Eu sempre coloco metade da quantidade de fermento que você faz para fazer um bolo, que tiver na receita, põe metade de bicarbonato de sódio e uma colher de vinagre de maçã. A mistura do vinagre de maçã com o bicarbonato de sódio vai fazer ele crescer e ele vai ser melhor e melhor digerido, tá? Muitas vezes a gente come, né, com aquele gosto de fermento na boca e isso pode atrapalhar, sim, a digestão. A Marisa tá falando o seguinte, e é quando você toma sopa batida no liquidificador e ainda estufa a barriga e dá refluxo. Então, na verdade, Marisa, tudo, né? Tudo, até a sopa batida, até a água, quando você tá com o intestino inflamado e quando você não tá conseguindo digerir bem os alimentos, até às vezes a água que você toma pode doer, tá? Então, realmente é isso que a gente conversou mesmo. Eu tenho muito refluxo e gases, a Cris tá falando, eu tô me sentindo exatamente assim, Dri, exatamente. Então, o que eu tô falando aqui, que bom, que é uma boa notícia que vocês estão se identificando, porque se vocês começarem a tomar algumas medidas, pode ser bem legal, tá? Má alimentação, vamos lá. Como vencer vício pro refrigerante? Qual a droga? É igual droga pra mim, então, Ana. Eu posso falar como que você tem que vencer? Não tomando mais. Uma coisa legal que você pode fazer é suco de limão, uma limonada. Então você pega uma água, começa fazendo assim, ó. Refrigerante, gente, não dá. Eu nem vou dizer que de vez em quando, não dá, tá? E eu sei que é vício. Eu sei porque o Alexandre, meu namorado, a gente mora junto há um tempo já, ele sempre tomou Coca-Cola, quando a gente veio morar junto, ele parou, e de verdade, às vezes ele tem vontade, mas ele parou assim, 90% do tempo. O que ele começou a fazer? Ele começou a tomar suco de limão, então ele pega a água, põe o limão, põe um pouquinho de stevia, bem geladinho, põe gelo e toma, tá? Então o que você tem que fazer? Já que você tem talvez esse vício, troca o limão, troca o refrigerante por uma água com gás, limão, e um pouquinho de stevia, se você quiser dar um pouco de doce para isso, né? E começa a trocar. Não é bom, os gasificados? Não é. Só que entre um refrigerante, uma água com gás e limão, você já tá melhorando um pouquinho. E faz isso devagarinho. Não sei quantas vezes você toma de refrigerante, mas assim, metade do tempo você toma refrigerante, metade do tempo você toma água com gás com limão. Aí você vai fazer o seguinte, depois de uma semana você vai fazer 2/3 do tempo você toma de um limão e 1/3 refrigerante, até que você tá tomando mais um do que o outro. Depois você vai diminuindo essa água com gás e deixando mais água com limão, até você tomar de repente uma água com limão. Ou não tomar nada, né? Tomar chás, tomar outras coisas que podem te ajudar ainda mais, tá? Mas de verdade, é um hábito que tem que ser tirado, eu acho que devagar. Ou se você tem a característica de acabar com tudo de uma vez, também tem. Eu brinco que no meu curso da comida que transforma, né, a mentoria, existem 2 tipos de alunas, né? As tartarugas e as coelhinhas, né? Os tartarugos e os coelhinhos. O que é isso? Às vezes, pessoal, você tem mais rapidez para transformar. Então você já tira tudo da sua geladeira, você já tira tudo que você não pode comer, já começa muito rápido e começa a fazer e entra na cozinha e compra os ingredientes e vai fazer as coisas. Tem pessoas que são tartarugas, que vão devagar, vão obedecendo o seu tempo, vão tirando uma coisa, tirando a outra, mas com a perspectiva de chegar no mesmo lugar que o coelho. Só que elas vão de uma maneira mais lenta, respeitando o organismo dela. Tem melhor? Não tem melhor. Tanto a coelhinha quanto a tartaruga, tanto o coelhinho quanto a tartaruga, eles são tão bons quanto e vão chegar no resultado. Uns vão demorar um pouco mais, mas vão chegar. Então entender um pouquinho o que pra você é mais importante, como é que você funciona também é importante. Tá? Vamos lá. Raquel tá dizendo... Neuza também tem, já falei com a Adri, o jeito é comer... Aí a Malu tá falando, estou fazendo alimentação, seguindo sua orientação, mesmo assim às vezes tenho muito gás e azia. Então, Malu,
Tem porque não é de uma hora para outra, tá? Lembra que eu falei? É um processo. E não adianta a gente querer que esse processo, ele se resolva, né? Um problema da sua vida inteira, ele se resolva em 1 semana e meia, 2 semanas. Então, assim, tem que ser feito com cuidado, tem que ser feito devagar e tem que ser feito com frequência, tá? Não dá pra ser mais ou menos. Não dá pra fazer um dia e no outro dia não fazer, tá? Mas a gente tem que ter paciência e seguir a nossa determinação. Alessandra, é exatamente isso que tá acontecendo comigo, como e não faço digestão, exatamente. Socorro, muito bem. Maria Fernanda, o meu sintoma é que a barriga estufa e não o estômago. Então, na verdade, essa parte abdominal, né? Ou é em cima o estômago ou é a barriga, tá? Tudo isso faz parte do sistema digestório. Então, ou um ou outro também é sinal de inflamação, tá? Bru Maia, minha mãe teve tudo isso, era câncer de estômago. Então, por isso, Bruna, Bruna, deve ser Bruna, né? Se a gente não cuida, se transforma em coisas mais sérias. Por isso que a gente tem que ter cuidado, gente. O sintoma pequenininho tem que ser alertado de uma forma tranquila, mas a gente tem que começar a resolver, senão a gente pode ter um problema mais sério. Eu tenho hemorroidas, estou fazendo exames para me submeter à cirurgia. Então, Ana, hemorroida, ela tem uma relação muito grande com a nossa digestão, porque quando a gente não digere bem, o nosso intestino não funciona e muitas vezes isso pode causar hemorroida, tá? Então, é legal você também fazer uma colonoscopia, fazer uma endoscopia para ver se tem alguma coisa aí, ou realmente pensar e ver se tem alguns sintomas que são importantes você começar a obedecer aí, pensar tanto de digestão, tudo para realmente ver o que você pode fazer até com a alimentação para evitar. Vamos lá. A Cássia falou que chegou atrasada. Qual que é o tema? Cássia, a gente tá falando de gases e inchaço no estômago. Vamos lá. Aqui, ó. O que comer para tirar o açúcar e carboidrato? Gente, então, isso é uma pergunta que a maioria das pessoas me fazem. Parece que só existe carboidrato e açúcar no mundo e que se você para de comer carboidrato e açúcar, você não tem mais nenhuma opção. E por que acontece isso, gente? Porque nós estamos acostumados a comer carboidrato, açúcar, carboidrato, açúcar. Tá aí a resposta, né? A gente tá tão acostumado, nossos hábitos são tão ruins, que quando a gente fala, a gente não pode comer nem açúcar nem carboidrato, você fala assim, então tá, eu vou comer o quê? Gente, tem muita coisa pra comer, vou avisar, vou falar pra vocês que vocês podem comer. Castanhas, sementes, gorduras boas, abacate é gordura boa, óleo de coco, todas as sementes, todas as castanhas, as proteínas, os queijos artesanais, né, os ovos que são super legais pra gente comer uma fonte de proteína incrível, as carnes de boas procedências, de carboidrato, o que você pode comer? Você pode comer abóbora, você pode comer batata doce, você pode comer aipim, você pode comer, que mais? Você pode comer os legumes, né? Então você pode comer os crucíferos, são maravilhosos, o brócolis, o espinafre, você pode comer, que mais? Gente, tem muita opção. Né? Tem muita opção boa. Então, assim, a gente tem um vício por carboidratos e por açúcar. E a gente não precisa deles para viver, tá? De doce, você pode comer o mel, você pode comer uma fruta com um pouquinho de canela, com um pouquinho de mel. Quer dizer, dá para fazer as coisas bem, né? E, assim, o mais legal que hoje que eu falei no 247 é que, assim, quando a gente descobre que a nossa alimentação pode ser muito mais do que o açúcar e o carboidrato, nossa vida muda. E a gente começa a ter o quê? Uma vida realmente plena, com vitalidade, né? E a gente não quer mais voltar para aquilo que a gente vivia, né? Então, assim, de verdade, dá sim pra gente comer bem e dá sim pra gente ter opções muito legais. A gente aprende muito isso lá no Comida que Transforma, que é o nosso programa de mentoria. Obrigada por me esclarecer. Imagina, Cássia, obrigada. Cássia, vamos lá. Marina tá falando o seguinte: Dri, gostaria de saber que alimentos podem ajudar a melhorar infecções e ferimentos graves. Como ajudar o corpo a recuperar? Deixa eu ver se eu entendi sua pergunta. Melhorar infecções e ferimentos graves. Eu não entendi, Marina, me explica melhor. Você está falando de alguma infecção que você teve e que tem ferimento? Me ajuda depois a te orientar melhor, tá? Tomar kefir pode melhorar? Claro, Cris. Kefir é uma ótima fonte de probiótico, vai melhorar sua desbiose, vai melhorar sua digestão. Perfeito, pode tomar todos os dias, tá? Dayana, compra-se pronto kefir? Acho nojento fazer. Não, Dayana. Aí você tem que fazer ou alguém fazer pra você, tá? E é tão bonitinho, não tem nada de nojento. São os micro-organismos, parece um arroz doce, né? Então, assim, é tão facinho de fazer. Não compra... Aliás,
Mentira. Compra pronto. Só que, de novo, você não sabe da procedência e você não sabe se ele foi cultivado e fermentado por 24 horas, que é o grande perigo de você comprar um kefir extremamente adocicado, né, extremamente com açúcar ainda dentro, porque não foi fermentado o suficiente e a lactose ainda tá lá, tá? Então, eu não recomendo comprar, a não ser que for de uma boa procedência. Eu tenho uma retenção de líquidos terrível. Os braços ficam nem fofinhos, sinto até as costas incharem. Então, retenção de líquido é muitas vezes também um problema, como eu falei, né? A gente tem que pensar o que está gerando isso, né? Se tem a ver com o fígado, né? Se tem a ver com uma inflamação, precisa investigar. E tem exame pra gente saber se tem SIBO? Marisa, parece que tem sim, tá? Eu não sei exatamente qual exame é, mas existe sim, eu acho que pra você entender se essas bactérias, se existe, você consegue fazer um exame pra saber se você tá com o acúmulo dessas bactérias nocivas no lugar errado, que é no intestino delgado, tá? Tem sim. Colonoscopia. Eu não sei se é a colonoscopia não, tá? Mas tem exame. Dri, o kefir pode ajudar a desinflamar o estômago, o intestino e, consequentemente, a digestão, tá? Pode sim, Cris. Pode tomar o kefir, uma ótima medida. Eu super recomendo. E o caldo de osso, né, gente? De novo, eu vou ser o quê? Eu vou ser a vitrola... a vitrola... esqueci de novo o que é o tal da vitrola. Mas assim, vitrola que fica falando emperrada, né? Que fica falando a mesma coisa. Caldo de osso, gente. Tomem caldo de osso, que vai resolver muito da vida de vocês. É um primeiro começo maravilhoso, tá? Sônia, tenho muitos gases, mioma e dificuldade de ir ao banheiro. O que você indica? Fala de algumas frutas que pode consumir para melhorar. Então, como eu falei, né, tem muitas coisas aqui legais. O aloe vera é legal, o chucrute vai te ajudar muito, o probiótico a melhorar essa sua dificuldade de ir ao banheiro, né? E tudo isso que a gente falou são coisas bem importantes. Exemplos de queijo. Então, como eu falei, Beth, queijos artesanais, aquele queijo da canastra, queijos de Minas, todos os queijos crus que são artesanais, muitos vêm de Minas, né? Eles são ótimos para você comer. O que é importante é quando você for comprar seu queijo, você saiba que ele é cru. Se ele foi pasteurizado, não é legal, tá? Como faço iogurte? Usar o leite e aí não faz mal. Então, o iogurte, na verdade, o que ele tem que ser feito? Você tem que comprar um lactobacilo ou um probiótico, são os saquinhos, tá? E aí nesse saquinho ele vem com a sua instrução de como é que você tem que usar. Às vezes são 2 litros para um saquinho, 3 litros para um saquinho, 1 litro, depende do fabricante que você for comprar. Mas basicamente o que você tem que fazer? Ferver o leite, ele vai dar lá, quando tiver uma temperatura X o leite, normalmente é quando você põe o dedo no leite, ele tá quente, mas ele não queima o seu dedo, mas ele tá quente, é a hora que você tem que colocar esse saquinho de probiótico. Aí você mexe o leite, coloca nos copinhos, e deixa fermentando. O que é fermentando? No lugar fechadinho, tampa com um pano de prato e deixa ali ele fermentando por 24 horas. Dri, por que 24 horas? Pra gente ter certeza que a lactose saiu, para ter certeza que todos os micro-organismos consumiram a lactose para fermentar o seu iogurte. O grande problema dos iogurtes que não são fermentados, que são fermentados em menos de 24 horas, que deixa só menos, 10 horas, 12 horas, é porque às vezes pode ficar um resquício de lactose lá. E aí você tá consumindo um açúcar do leite que você não deveria, tá? Chá de camomila de mercado, não tem problema nenhum, tá? Chá de saquinho pode ser, tá? Se não for de erva, você também pode usar o de saquinho que tem o mesmo benefício. A Lu tá falando o seguinte: ganhei uma maturadora de queijos. Os queijos maturados podem ser consumidos? Então, se você tiver um queijo que ele tá sendo maturado durante o tempo certo, que tá realmente fazendo toda a fermentação, eu não vejo por que não, tá? Só pra você entender como é que é feito. Chá verde mais canela mais gengibre, é bom? Daiana, de novo, bom pra quê? Se você tomar só isso, não cuidar da sua alimentação, não vai fazer verão. Se você tomar isso e fazer tudo isso que a gente tá falando, legal. Só cuidado com o chá verde que tem muita cafeína, tá? Se você tiver problema gástrico, realmente essas dores no intestino, o chá verde tem muita cafeína, pode piorar. Onde compra o kefir? Então, o kefir não se compra, tá, gente? Aliás, se compra nas redes sociais, você tem aí, acho que tem alguns grupos no Facebook que você pode até comprar, ou eles doam, dependendo do lugar que você tá, as pessoas doam, mas normalmente é doação. Então, assim, você pode pedir pra ver se alguém vizinho, alguém perto da sua casa tem, e tem alguns grupos de WhatsApp que você coloca lá, kefir para doação, e aí tem alguns grupos que você pode entrar e ver se tem alguém perto de você que pode te doar.
Aveia é bom consumir? Então, Maria, de novo, é bom para quê, quando e por quê, né? A aveia é um carboidrato, é um cereal, né, que tem as suas vantagens e as suas desvantagens. Se você está com problema no intestino, com o intestino inflamado, precisando melhorar, ele talvez não seja a melhor opção para você, porque ele tem muito açúcar, tá? Açúcar mascavo. Então, açúcar mascavo. Açúcar mascavo é açúcar, né? É um açúcar melhor? É. É melhor que açúcar branco? É. Por quê? Porque tem mais nutriente. Tem açúcar? Tem. Vai aumentar o seu índice glicêmico? Vai. Vai. Se você estiver inflamado, vai entrar isso na corrente sanguínea e vai te atrapalhar? Vai. Então, assim, depende de novo em que momento você pode ingerir o açúcar. Se você tiver em uma crise e se você tiver com uma inflamação no intestino, não é a melhor opção. Nenhum tipo de açúcar, na verdade. Deixa eu ver que oração, gente, porque senão eu me perco aqui. Eita, acho que vai acabar. Pessoal, acho que vai acabar já já minha live. Daqui a pouco eles põem aqui 30 segundos, ó, 30 segundos. Não posso mais falar, não vou conseguir mais falar. Seguinte, se eu não conseguir responder todas as perguntas, manda pra mim de novo lá no Instagram, lá no meu direto, né, na minha mensagem, que eu vou tentar responder todas as perguntas que eu não consegui resolver aqui. Mas eu espero muito que vocês tenham gostado da live, que vocês tenham aproveitado. A live vai ficar 24 horas no ar, depois ela sai. Então aproveita para se você quiser ver de novo, se você chegou atrasada. Um beijo grande e amanhã, 247, a gente vai estar aqui com vocês, tá bom?